Boa noite a todos. Esse termo, planeta chupão, é um termo que foi utilizado por Francisco Cândido Xavier. É muito pessoal. Quando ele foi indagado sobre essa história muito antiga de que existe um planeta que está se aproximando da Terra com a finalidade de recolher aqueles que não estiverem vivenciando o amor. Esse planeta vai atrair as pessoas que tenham alimentado ódios e tenham agido contrariamente às leis divinas. Nós temos informações de que desde 4, 5 mil anos já se falava nisso. As civilizações antigas, os astrônomos da antiguidade já falavam desse planeta que estaria se aproximando da Terra com esta finalidade. Na década de 1980, a NASA divulgou um material. A NASA, que é aquele órgão norte-americano que lida com a astronomia, divulgou um material também falando da existência desse planeta. E vários astrônomos, na década de 1990, intensificaram informações, pesquisas, e é quase que uma unanimidade. A certeza de que, de fato, existe um planeta que está se aproximando da Terra para fazer, dentro da linguagem bíblica, aquilo que as profecias diziam, a separação do joio e do trigo. Nostradamus, em suas profecias, também menciona esse planeta. Os textos antigos da Bíblia, o profeta Isaías, por exemplo, também menciona esse período que ele chamou de o fim dos tempos. Alguns interpretaram como o fim do mundo, mas o Espiritismo esclarece, na interpretação que faz das predições bíblicas, de que o fim dos tempos não é o fim do planeta Terra, é fim de um período, de um ciclo, para se iniciar o outro. Jesus também, no seu discurso apocalíptico, menciona esse período em que haveria, na última hora, esse chamado, onde muitos seriam chamados e poucos escolhidos, e de fato confirmando a separação dos seus termos do joio e do trigo. Allan Kardec, no livro A Gênese, cujo nome original é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, analisa também esta questão. E ali já demonstra a existência de uma nova era, que seria esse período em que nós estamos vivenciando. Os maias da antiguidade, eles falavam também de que esse ciclo novo iria ser mais determinante no ano de 2012, que foi o ano passado, que, como nós vimos, teve toda aquela polêmica se seria o fim do mundo. Mas não seria propriamente o fim do mundo, mas é um ciclo que se encerra. Se fala, inclusive, que muitos espíritos já não vão poder nem mais reencarnar na Terra agora, mesmo sendo este um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde a maldade ainda predomina. Mas alguns espíritos, já nem nessa condição, voltarão a reencarnar aqui. Já estão num local próximo a um espaço existente, próximo à Lua, aguardando já esse fenômeno de serem sugados por esse planeta. Jesus chamou de última hora justamente esse último ciclo, esse último milênio, e nos convida para que sejamos os trabalhadores da última hora, que ainda há tempo de reformarmos os nossos conceitos e de elegermos o amor o quanto antes, para que possamos retornar ao planeta Terra quando este somente tiver vibrações para receber espíritos que queiram, de fato, a renovação interior, a regeneração ético-moral. Então, é a última oportunidade, esse último milênio. Portanto, esta última hora não é uma hora de 60 minutos, e sim o último ciclo deste soar das trombetas, como diria a Bíblia, convidando-nos a fazermos uma reformulação urgente, porque ainda há tempo para fazer isso.
Nós recolhemos o material de um site, ele é especializado em dar contas de descobertas científicas, de trabalhos científicos, que traz várias informações sobre esse tema. Mas nós selecionamos aqui, achamos melhor fazer isso, 3 clipes. Um clipe exatamente como uma reportagem, feito por um repórter da Rede Globo de televisão na década de 80, dando contas da notícia que saiu no jornal Boston Post, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, extremamente confiável, aquele jornal que colocou o caso que divulgou o presidente Richard Nixon. Então, a partir da reportagem desse jornal, foi feita também uma série de reportagens que foram a público em várias televisões, em vários jornais científicos do mundo inteiro. Então nós vamos pegar essa reportagem da época, nós vamos em seguida verificar um depoimento de um espírita, estudioso também do livro A Gênese, principalmente, e ele é entrevistado no programa Espírita, ele vai falar sobre esse assunto. E encerrando, nós vamos ter justamente Divaldo Pereira Franco, ele que lançou no ano passado o livro Transição Planetária, que é um livro que está exatamente falando desse assunto. Um livro ditado pelo espírito Miranda? Não. Vou me recordar depois. Esse livro, ele menciona já as questões morais envolvendo a transição planetária. Nós vamos pegar apenas uma parte do clipe da parte de Divaldo Franco, entrevistado no programa Espírita, onde ele menciona que ainda há tempo para a gente não sofrer tanto as consequências kármicas dessa última hora. Se nós elegermos o amor, nós poderemos fazer aquilo que a Bíblia indica. O amor cobre a multidão dos erros. Então, mais do que nunca, nós somos convidados agora, com toda a consciência, a buscarmos o bem, aquele bem ensinado por Jesus, na forma fraterna, de fazer o bem sem olhar a quem, de socorrer as pessoas que estão com fome, com sede, que estão sem abrigo, sem agasalho, que estão doentes, que estão presas. Então, neste livro, Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, faz reflexões importantíssimas, convidando-nos a aproveitarmos bem esse último milênio, essa última hora. E o papel do Espiritismo é exatamente esse: fazer com que a gente valorize a reencarnação atual, que a gente pese bastante nossos atos em todos os dias de nossa existência, para que possamos, em tempo, criar um ambiente de amor interno, e assim nós não correremos o risco, se assim fizermos, de sermos sugados por esse planeta, e ele vem com um campo magnético bem grosseiro, no nível de um planeta primitivo. Então, quem estiver se permitindo sentir ódio, ressentimentos de modo geral, os que estiverem no campo da desonestidade, da corrupção, todas estas mazelas humanas que assolam a todos nós, quem estiver nessa faixa, naturalmente, vai ser sugado por esse planeta para recomeçar, para recapitular todas as lições num ambiente mais grosseiro. Então, vamos assistir aos clipes e logo depois do clipe nós vamos colocar, para encerrar essa nossa reflexão, uma canção, um samba muito suave, que foi composto por Nelson do Cavaquinho. E essa canção ela ficou muito conhecida há alguns anos, há algumas décadas, na verdade, na voz da saudosíssima Clara Nunes, que desencarnou muito cedo no acidente. E o interessante é que a letra dessa música refere-se justamente a esse momento da transição planetária. O período do chamado juízo final. O juízo final é o termo de Jesus, quando ele se refere a essa fase que
As pessoas boas e as pessoas más, elas serão afastadas umas das outras através desse processo do planeta Chutão. Esse fenômeno do planeta, ele recebe vários nomes. Planeta X, planeta vermelho. Tem vários nomes, dependendo da época, do cientista. E Chico Xavier foi, como eu disse a princípio, que deu esse nome, planeta Chutão. É um nome até assim meio desagradável, mas foi a forma que Chico Xavier encontrou para que a gente entendesse de uma forma muito simples, muito direta. Né? Quem estiver vibrando amor, quem estiver fora das linhas do Evangelho, automaticamente será sugado por esse planeta e vai seguir sua trajetória evolutiva, recapitulando experiências mais difíceis neste planeta. Então vamos ao clipe e a canção, prestem muita atenção, que eu não tinha notado até então. Quando por acaso, assistindo um programa na TV Educativo, vimos Diogo Nogueira cantando essa canção com Daniele de Castro, e depois achamos um clipe, um show onde os dois voltam a apresentar essa canção, que foi de Nelson Cavaquinho, e achamos interessante como a letra dessa música tem a ver com essa maneira como o Espiritismo vê a transição planetária. Um período em que o mal será banido da Terra e somente o bem irá prevalecer. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos refletir juntos nos filhos. Os astrônomos estariam errados. Pode o Destruidor ser um planeta além daqueles conhecidos no nosso sistema solar? Numa órbita longa e elíptica, que passa próximo à Terra uma vez a cada 3.600 anos? Tal corpo já foi objeto de conjecturas por mais de 2 décadas após uma descoberta intrigante no início dos anos 80. Havia muita preocupação em 1983, quando 2 astrônomos publicaram a sua descoberta de uma fonte de infravermelho. E naquela época houve especulações, não por astrônomos, mas por outros, de que esse era o planeta X, o 10º planeta. Nós acreditamos que esse objeto tem desde 4 vezes o tamanho da Terra até talvez alcançar o tamanho de Júpiter. Aqueles convencidos de que o planeta X existe e que está vindo na nossa direção apontam para mudanças astronômicas recentes, que eles afirmam ser o resultado de sua aproximação. Segundo dados de uma sonda da NASA, o Sol está mais ativo no hemisfério sul do que no hemisfério norte. A magnetosfera da Terra tem se enfraquecido e mudado, e na verdade está apontando para o sul. E inúmeras outras coisas que estão acontecendo revelam que existe algum tipo de perturbação lá fora. Se o planeta X existe e é o objeto ameaçador descrito na Bíblia de Kolbrin, quando ele terá o seu contato imediato catastrófico com a Terra? Esse texto enigmático descreve uma série de eventos que parecem anunciar um momento. 110 gerações passarão no Ocidente, e nações se erguerão e cairão. Homens voarão no mar feito pássaros, e nadarão no mar feito peixes. Isso tem tudo a ver com o aqui e agora. São aviões e submarinos. Uma geração pode estar entre os 35 e 40 anos. Então, se você multiplicar isso por 110, é possível que estejamos nesse período de tempo de 3.600 anos, enquanto se correlaciona ao aqui e agora. De acordo com a Bíblia de Kolbrin, eventos como este são um sinal de que o retorno do Destruidor é iminente. Mas cientistas garantem que o planeta X é uma fantasia. Astrônomos negam categoricamente a existência de um planeta X nas cercanias do Sistema Solar. Dispomos de muitos dados astrológicos, e se o planeta X realmente existisse, ele seria facilmente exposto. Nós temos dados suficientes acerca do movimento celestial de corpos no nosso Sistema Solar para excluir essa possibilidade. Apesar das evidências científicas do contrário, aqueles que acreditam na Bíblia de Kolbrin e no planeta X persistem em sua afirmação de que uma catástrofe extraterrestre ameaçará a humanidade no futuro próximo. O planeta X.
Alguns astrônomos acreditam que a estrela azul Hope pode de fato ser o ilusório planeta X, que imaginam que se esconde nos confins do sistema solar. Muita gente diz que se o planeta X estivesse lá, nós o veríamos, todo mundo veria, amadores também, e poderíamos apontar para ele. Só que isso não é verdade. Existem áreas no sistema solar que não dá para ver assim facilmente. A NASA descobriu 40 novos planetas depois da órbita de Plutão. E estão em todo tipo de diferentes órbitas. Algum deles pode entrar e se aproximar da Terra? A resposta é sim. Os antigos nos dizem isso. Segundo essa teoria, o planeta X tem uma órbita alongada que se aproxima da Terra uma vez a cada 3.600 anos. Esses objetos grandes podem entrar no sistema solar. E então, sim, eles conseguem chegar perto da Terra. E fazendo isso, podem causar efeitos enormes. De acordo com alguns especialistas, a forte atração gravitacional de um corpo tão grande passando perto da Terra poderia alterar fisicamente o planeta e, literalmente, mover os polos. Por exemplo, pegue alguma coisa 2 vezes o tamanho da Lua. Isso é o bastante para pegar a superfície da Terra e, basicamente, criar uma onda de cerca de 6 metros de altura, movendo-se a milhares de quilômetros por hora pela Terra. Essencialmente, o que ocorre, bastante rápido, é que a crosta e o manto mudam sobre o núcleo. Pegam uma nova direção de rotação e depois o que era o antigo Polo Norte vira para um lado e então começa a se formar uma nova calota de gelo, onde agora será o Polo Norte. Se essa mudança polar ocorrer, o clima global iria mudar drasticamente e padrões agrícolas precisariam ser alterados da noite para o dia para evitar a fome global. Se uma mudança de polo vier a acontecer hoje, os textos antigos são muito claros quando dizem que todas as paredes caíram. Todas as construções existentes hoje seriam derrubadas no chão, basicamente. Nada vai ficar em pé. E poucas pessoas conseguirão superar isso. A civilização como a conhecemos será exterminada. A Terra simplesmente voltaria de joelhos à Idade da Pedra. O planeta Terra está passando por uma fase de transição. E isso não ocorre só com a comunidade, digamos assim, espiritualista. Isso inclui os espíritas, os evangélicos, os esotéricos, todos esses espiritualistas falam muito sobre isso, não é? Inclusive nós. Mas a própria comunidade científica já dá sinais de que alguma coisa diferente está acontecendo. Eu tenho acompanho há muitos anos o site da NASA, recebo newsletters da NASA toda semana e tenho visto um movimento incomum de sondas que foram lançadas muito recentemente, monitorando a nossa estrela, o Sol, o comportamento dela, monitorando o comportamento da magnetosfera da Terra, que é o chamado cinturão de Van Allen, que protege a Terra das radiações vindas do Sol, e outros telescópios na faixa do infravermelho, monitorando o espaço profundo. Em 1983 foi divulgado com estrépito pelo Washington Post, que eu considero um periódico muito sério, foi o que denunciou o escândalo de Watergate, por exemplo. Né? Eles, em 1983, noticiaram que a NASA, o satélite IRAS, havia descoberto um astro na órbita do Sol muito distante, que teria algumas vezes o tamanho de Júpiter. Essa notícia foi imediatamente abafada, o satélite foi colocado fora de serviço, entre aspas, não é? E acreditamos que ele passou a monitorar esse astro a partir de então até o esgotamento do seu combustível nos anos 90. Certo. Já no início do século XXI, a NASA montou um baita de um telescópio no Polo Sul, no meio do nada, na estação Amundsen. Está lá o South Pole Telescope, telescópio do Polo Sul, voltado para o Equador, para o Polo Sul Celeste, que é de onde se supõe que virá o chamado astro intruso. Ele é conhecido da humanidade atual desde o tempo dos sumérios. Isso remonta a aproximadamente 6.000 anos atrás. Quem primeiro citou esse astro, do nosso ponto de vista hoje, foram eles, e chamaram esse astro de Nibiru. É um astro
de órbita longuíssima, que seria, digamos assim, um 10º planeta. Ele parece, segundo informações, ele teria algumas vezes o tamanho do planeta Júpiter. Mas o que impressiona nele, segundo Ramatiz, Mensagens do Astral, é a força magnética. O Chico Xavier chamava esse astro de planeta chupão. Por quê? Porque quando ele passar nas proximidades do sistema solar interior, ele vai, com a sua potência magnética, atrair todos aqueles que estiverem na sua faixa vibratória. Vai ser uma espécie, digamos assim, de trio elétrico, não é? Que vai puxando todo mundo naquele cordão, em função da sintonia, da vibração. No livro Senhores da Escuridão, agora pelo espírito Ângelo Inácio, com a psicografia do Robson Pinheiro, está citado lá que realmente vai ser isso. Que primeiro nós vamos ser levados aos nossos limites, para então, a partir daí, chegando no nosso limite, se fazer essa separação pelo magnetismo do astro intruso. Os espíritos já estão separados, eu tenho informações disso desde o início dos anos 90, trabalhando em mesa mediúnica, no Centro Espírito Consolador, em Copacabana, em 1991. E anos depois, no Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio dos Bandeirantes, nas 2 oportunidades tive informações de que esses espíritos já estavam sendo separados. E estão aonde? Segundo o Ângelo Inácio, estão na face oculta da Lua, aguardando a transição. Esses espíritos já não podem mais conviver com a gente. Certo. Eles já estão em processo de exílio e vão ser retirados aqui da Terra após a passagem do astro intruso. Certo. Mas a misericórdia divina também é amor. Não é somente justiça. A justiça alcança, mas o amor atenua. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos. Se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. E a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade, de justiça? Deixamos essas interrogações no ar.